Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar um problema muito interessante que é hidrostática, mas a gente tem um diferencial. Vocês podem ver aqui que eu esbocei a situação que ele propõe pra gente. A gente tem aqui um tanque, tá cheio de água. Isso aqui é um volume de água, eu representei aqui apenas a superfície. E a gente tem aqui uma parede em forma de um semicilindro, ó, que ele começa aqui. A origem está localizada no centro do semicilindro e ele acaba aqui um pouquinho antes da parede, não que isso vá fazer diferença no problema, mas só explicando o desenho, tá? Ele quer saber qual que é a força que esse conjunto de água, que esse volume de água está aplicando sobre esse semicilindro. Eu vou apresentar aqui para vocês três formas diferentes da gente resolver esse mesmo problema, para mostrar que é um raciocínio bastante amplo e tem várias saídas que a gente pode utilizar para resolver esse problema. Algumas mais complicadas, outras bem mais simples. Vamos trabalhar agora então. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser representar aqui o raio dessa semicircunferência, que ele fala pra gente que ela tem um raio R. Aqui, ó, semicircunferência de raio R, o centro está localizado exatamente aqui. E como que a gente trabalha esses problemas aqui de hidrostática, que ele pede pressão sobre superfícies, né? Que geralmente a gente está acostumado a trabalhar com pressões sobre problemas bidimensionais. Porém, quando a gente já começa a trabalhar com problemas tridimensionais, a coisa já começa a ficar um pouquinho mais complicada, mas é bem tranquilo, eu vou mostrar para vocês. Bom, eu vou pegar aqui um elemento de área, tá? Eu vou fazer de dois jeitos aqui. Um elemento de área nessa superfície do cilindro, tá? Esse quadradinho aqui, estou pintando de azul. Vou fazer uma chamada aqui. Esse aqui vai ser o nosso DA. A caneta está meio fraca, espero que dê para ver aí. Vai ser o DA. Vou desenhar aqui um pouquinho a situação um pouco ampliada, tá? A gente vai ter aqui o DA, o elemento de área. Vamos ter uma força sendo aplicada nesse elemento de área, um DF aplicado ao DA. A gente sabe que força é pressão vezes área. Ou se você jogar área aqui, fica pressão igual a força sobre área, que é mais comum da gente ver. Em termos infinitesimais, DF vai ser PdA, certo? O que é essa pressão? Pressão é a pressão hidrostática da água. A pressão hidrostática da água, a gente sabe que é pH ρ GH, em que ρ é a densidade da água, G é a gravidade e o H é a altura em relação à superfície que o nosso corpo está submerso. Substituindo aqui, fica DF é igual a ρ GH dA. Melhorando aqui. Pronto. A gente precisa agora só trabalhar esse DA, que é esse elemento aqui. Por que acontece? A gente tem, vamos analisar a nossa expressão. ρg é constante, certo? A aceleração da gravidade não muda nessa altura aqui, certo? E a densidade da água também é uniforme. O H é variável, porque a gente começa na superfície e aqui no fundo a gente tem um H exatamente igual ao comprimento do cilindro, que ele fala pra gente que é L no enunciado, tá? Então o nosso H é variável e a gente tem que achar uma substituição para esse H. Esse aqui é a principal questão nesse tipo de problema, certo? Como a gente está trabalhando com elementos diferenciais, você já deve estar pensando aí que a gente vai integrar em algum momento, é exatamente isso que a gente vai fazer. Quando a gente tem variáveis diferentes, mas ambas variáveis, a gente tem que achar uma substituição para conseguir condensar isso aqui em termos de apenas uma variável que a gente vai integrar. E geralmente a saída disso é geométrica. Então a gente tem que achar algum vínculo geométrico, essa é a palavra, tá? Algum vínculo geométrico que consiga relacionar H com dA. E a gente vai conseguir integrar tranquilamente. Vou voltar aqui nesse elemento de área aqui em cima. Aqui é o eixo central do cilindro, tá?
Eu vou puxar dois raios desse jeito, saindo do eixo central do cilindro. Então aqui vai ser R, aqui vai ser R. E esse ângulo aqui eu vou chamar de θ, tá? Quanto que vale esse arco aqui? Vou chamar o arco DS. Um arco bem pequenininho, DS. O DS é R dθ. Beleza? Porque, como a gente calcula o comprimento de um arco de circunferência, a gente multiplica o raio pelo ângulo central em radianos, tá? Então, essa relação é válida. Esse comprimento aqui eu vou chamar de dz, uma variação pequena em z, que é a altura, já que a gente está caminhando aqui ao longo do eixo z. Quanto que vai ser dA, então? R dθ, que é esse comprimento aqui, vezes dz. Beleza? R dθ dz. Isso aqui é dA. Vamos substituir dA aqui agora. Vai ficar df ρ g h r dθ dz. Podemos integrar, só um detalhe antes, que esse h, como a gente está caminhando ao longo do eixo z, eu vou chamar de z, tá? É exatamente a mesma coisa, só mudei o nome. Integrando dos dois lados, integral de df é a integral de ρ g r z dθ dz. Perceba que a gente tem a nossa integral em termos de dois diferenciais, ou seja, isso aqui na verdade é uma integral dupla. Esse dθ aqui é a primeira integral, certo? O diferencial do θ está primeiro. O θ é esse ângulo aqui, ó. θ, ele vai variar de 0 a π. Limites em θ, então, a gente pode colocar aqui de 0 a π. Em z, o z ele vai de 0, aqui da origem, até L, que é o comprimento total do cilindro. 0 a L. A força total, então, vai ser essa integral aqui. Como que a gente resolve uma integral dupla? A gente primeiro resolve a integral de dentro, depois a de fora. O resultado da de dentro, a gente aplica na integral de fora. ρgr é constante para as duas integrais, então eu posso jogar para fora das duas. Isso aqui fica ρgr, integral dupla, de 0 a L, de 0 a π, de z dθ dz. Integral de z em θ vai dar zθ, certo? Z é constante em θ, então a gente só multiplica aí por θ. Fica ρgr, integral de 0 a L, de θ, θz de 0 a π, dz. Beleza? Então a gente resolveu primeiro a integral de dentro em θ e depois a gente vai aplicar esse resultado na integral de fora em z. Então a primeira integral vai ter que estar coincidindo com o diferencial de θ e a segunda integral de fora vai estar coincidindo com o diferencial de z. Se a gente inverter aqui, dá problema na integral, a gente vai ter que inverter os limites também. Belezinha? Bom, esse aqui, θz de 0 a π vai dar πz, tá? Porque se a gente substituir θ por 0 vai dar 0. Isso aqui é πz. O π é constante, sai para fora da integral. A força fica então ρgr π z dz de 0 a L. Integral de z, muito fácil, integral de polinômio. A gente soma um expoente e divide pelo novo expoente. Isso aqui vai ser ρgr π z sobre 2 ao quadrado de 0 a L. Se substituir no limite inferior em 0 vai dar 0, se substituir no L vai dar L, tá? Então a gente só vai considerar esse limite aqui. Resultado final, ρgr π L 2 sobre 2. Beleza? Finalizado, eu vou fazer agora pelo segundo método, tá? Vou fazer aqui neste cantinho aqui do quadro. Separar aqui a lousa. Segundo método é o método vetorial, que também é bem parecido, mas eu vou mostrar para vocês que também é interessante da gente fazer. O que consiste? Vamos começar da mesma maneira.
agora uma força vetorial, vai ser PdA. O que é o vetor dA? O vetor dA é o vetor no elemento de área que tem um módulo igual ao valor do elemento de área, certo? Então aqui eu coloco dA. Qual que é o valor absoluto da área? É R dθ dz, como a gente já tinha visto aqui, certo? Ele aponta para fora do elemento de área. Então é um vetor que aponta na direção radial, certo? Direção radial, como a gente está tratando aqui de uma simetria circular, certo? O vetor radial ele aponta para fora da circunferência por convenção. Então o dF, como a força está apontando para dentro, ela vai ser negativa. Vou colocar aqui de vermelho o sinal. Negativa em relação ao vetor radial. Beleza? Exatamente a mesma coisa que está escrito aqui. Mas, se a gente pega o vetor dA, o que é o vetor dA? Ele vai ser R dθ na direção θ, produto vetorial com dz na direção z. Esse comprimento aqui a gente já tinha discutido antes, que é o R dθ. E esse aqui é o dz, a alturinha, tá? O dz ele está na direção z e o dθ ele está na direção θ, tá? Que é a direção tangente em relação aqui ao arco da circunferência, tá? A direção θ. Isso aqui eu estou trabalhando em coordenadas cilíndricas, tá? Estamos trabalhando em coordenadas cilíndricas desde que a gente fez essa substituição para o dA, que é dθ dz. Bom, se a gente toma um produto vetorial desse vetorzinho aqui, ó, o R dθ na direção θ, pelo R dz na direção z, pela regra da mão direita, ó, a gente tem o vetor dA radial. Isso aqui então vai dar dA radial, certo? Regra da mão direita, a gente posiciona aqui os dedos no primeiro vetor e gira, sempre cavando para dentro, em relação ao segundo vetor, e o polegar aponta no vetor resultante, na direção resultante. Então, θ vetor z vai dar R, que é exatamente a direção radial. O dF, então, ele vai ser menos P. O dA, aqui é o módulo do dA, certo? O módulo do dA é R dθ dz. R dθ dz na direção radial. dF vai ser menos ρ gz, certo? O termo da pressão, R dθ dz radial. Integrando dos dois lados, a força fica menos ρ gr, passando as constantes para fora, integral dupla de z dz dθ, θ de 0 a π e z de 0 a L radial. A gente já fez essa integral, certo? Acabamos de fazer aqui. A força, então, vai ser menos ρ g r π L quadrado sobre 2 na direção radial. Exatamente o mesmo resultado que a gente tinha obtido aqui, porém com o diferencial que agora a gente obtém um sinal de menos aqui e a direção vetorial das grandezas, tá? Então o que isso aqui está falando para a gente? Basicamente que a força está entrando no cilindro. Tomando o módulo dessa força, a gente obtém exatamente esse resultado aqui. Vamos fazer agora a última abordagem, que é uma abordagem bem mais simples, está bem mais tranquila. Eu vou apagar essa parte aqui e a gente vai prosseguir da seguinte maneira. Exatamente o mesmo jeito de começar o exercício. Um diferencial de força aplicado no elemento diferencial de área vai ser a pressão multiplicado pela área. A pressão é ρgh dA. Mas
Vamos supor que a gente não conhece que o dA vai ser r d θ dz. A gente não domina coordenadas cilíndricas. Qual que é outra saída que a gente tem para esse problema? O que a gente quer aqui? Aqui a gente quer um diferencial de área. Qual que é a área total desse cilindro aqui? A área lateral total do cilindro. Bom, a área de um cilindro lateral é só a gente pegar, vamos pegar aqui um cilindro como exemplo. Um cilindro de raio R vai ter comprimento L, vai ter uma área lateral, a gente abrindo esse cilindro, eu vou fazer um corte aqui na superfície lateral dele, vou transformar ele num retângulo, vai ser um retângulo de altura L e comprimento 2πr, que é exatamente o comprimento desse círculo aqui da base, tá? Eu abri o cilindro. Qual que é a área disso aqui? A área lateral. Vou chamar aqui de ALAT. Vai ser 2πrl, tá? A área, então, é 2πrl. A área de um cilindro inteiro. Como a gente aqui tem um semicilindro, a gente divide isso aqui por 2. E a gente fica com πrl. Bom, eu tenho isso e quero um dA. O que eu faço? Eu derivo em relação a uma variável nos dois lados. Vou fazer dA. O que é a variável aqui? O raio é constante, porque o cilindro tem raio constante, certo? Ele não varia o raio do cilindro, a gente quer só a casca dele. Então, para todos os pontos sobre a superfície dele, o raio vai ser R. Π é um número. A única coisa que varia é L. L é o comprimento do cilindro que a gente está pegando, a altura dele em relação à origem, que varia de 0 até H. Então a gente deriva em relação a L. dA dL é a mesma coisa que πr, certo? Derivada de L em relação a L é 1. Fazendo uma jogadinha aqui malandra, a gente passa o dL para o outro lado e fica que dA é πr dL. Achamos aqui uma substituição para o nosso diferencial de área e aqui a gente joga isso na integral da força. dF fica ρ g h π r dl. Integrando dos dois lados, a integral da força vai ser ρ g π r, que é constante, e isso aqui está multiplicando a integral de h dl. Por que H é dependente de L? Porque aqui L a gente no caso está considerando como sendo a altura. Eu poderia inclusive trocar o nome da variável para não confundir. Vou chamar aqui de H, em que o H varia de 0 a L. Tá? Agora vai ficar mais bonitinho o nosso exemplo. Então aqui eu posso substituir por H, certo? Eu vou chamar aqui de um A de H. Uma área lateral em função da altura, certo? A área varia com a altura, então a área vai ser função da altura. Isso aqui está certinho, aqui é só a gente trocar o dl por h, e aqui fica h também, certo? Bom, isso aqui vira h, e isso aqui a gente está integrando h dh, agora sim faz mais sentido. Qual que é o intervalo de variação da altura? 0 e L. De 0 até L, isso aqui é ρ g π r h quadrado sobre 2, integrando h de 0 a L. A força, então, vai ser ρ g π r L quadrado sobre 2, exatamente o mesmo resultado que a gente obteve nas duas últimas vezes que a gente fez por métodos diferentes. Esse método aqui é bem mais simples, vocês conseguem ver que a gente tem que ter uma ideia básica de geometria, que é apenas aí saber qual que é a área do cilindro e ter essa malandragem aqui de derivar a expressão da área do cilindro em função da altura para achar uma substituição por o diferencial de área e jogar isso aqui na força para conseguir integrar em relação a uma variável só, que no caso foi h. Beleza? Comparando os dois resultados, exatamente o mesmo. Bom, pessoal, esse foi aqui o exercício, né? Uma abordagem muito interessante aí. Eu acho que é bastante legal esse tipo de problema.
Inclusive eu vou trazer mais problemas em relação à hidrostática nesse sentido. Por exemplo, a gente vai calcular uma força que a água está fazendo sobre uma represa inclinada, sobre uma represa reta, sobre um cilindro deitado debaixo d'água, sobre um cilindro de lado, assim, debaixo d'água. Beleza? São inúmeras aplicações que é bastante interessante. Tranquilo? Bom, essa aqui foi a aula, então. Até mais.